Boa noite a todos. Boa noite. Hoje esse estudo saiu meio corrido, que era para ser a Ana Raquel, ela foi viajar, né? Então, mas acho que não tem problema, vai sair não. E a gente, todas as figuras, né? Excetuando essa aqui, foram feitas pela Natália, né? Filha da Renata. Então, quando vocês cruzarem com ela, pode falar que vai estar muito bonita a figura. Eu não teria capacidade de escolher, tá bom? Então, o tema de hoje, Jesus confia em nós. E por quê? Eu peguei, devido ao pouco tempo, uma mensagem de Emmanuel, para que a gente estudasse essa mensagem, né? Porque ela nos faz refletir sobre vários ensinamentos que Jesus nos deixou, mas mais do que refletir nesses ensinamentos, refletir em como eles estão atuando, vamos dizer assim, na nossa vida, na nossa evolução. Porque todos que aqui estamos, todos, de uma forma ou de outra, nós estamos buscando uma vivência mais profunda do Evangelho. Nós estamos querendo nos aproximar de Jesus. Isso mesmo que seja inconsciente, esse é o nosso processo, né? Todos nós estamos caminhando em direção a Jesus, que vai nos levar até Deus. Mas mais lentamente, mais rapidamente, cada um vai na sua velocidade, e a gente vai crescendo em conhecimento, né? Em amorosidade, e vamos lá. Então, a mensagem, ela está nesse livrinho aí, Confia e Segue, né? Mediunidade de Chico Xavier, né? Do Espírito Emmanuel. E a mensagem chama-se Confiança do Mestre. Então, a confiança de Jesus em nós, né? Ele que confia em nós. Nós, muitas vezes, não confiamos, né? Nós temos dificuldade em confiar na gente. A gente desconfia dos outros e de nós também, né? A gente fala, eu não sou capaz. Então vamos ver a mensagem, depois a gente vai comentando. Todos somos obreiros do progresso. Então todos nós. Até o verme que está lá rastejando ainda debaixo da terra. Todos somos trabalhadores do progresso universal. Todo mundo vai progredir e com o seu progresso, com a sua melhoria, vai melhorando tudo que está à sua volta. Sempre assim. Todos estamos endereçados à perfeição. Ou seja, todos seremos espíritos perfeitos, como Jesus. Parece incrível falar que nós vamos ser como Jesus, mas nós vamos. Pode acreditar, nós vamos. Demora, mas nós vamos. Então, isso é bacana, porque quando você sabe da sua destinação, você se torna um pouco mais confiante. Espera aí, se ele falou que eu posso, eu devo poder mesmo, né? Eu consigo, eu tenho certeza que eu consigo. Talvez a gente vacile de vez em quando, mas, né, a gente segue. Então vamos lá, todos estamos endereçados à perfeição. Mas normalmente, né, comumente, porém, nós nos declaramos incapacitados para quaisquer realizações de natureza espiritual. Mais ou menos assim. Você pode dar um passe na pessoa lá? Não, pelo amor de Deus, eu nunca fiz isso, eu não posso, não tenho condições. Vamos fazer uma prece? Não faz você, que você faz melhor. Não, eu não consigo. Nós somos assim. Isso até o pessoal que está aqui trabalhando no centro espírita, ele passa para o outro, a obrigação. Sabe? Medo de não fazer bem feito. Então, a gente tem dificuldade, se acha que é incapaz de fazer as coisas espirituais, né? Que exigem, né? Que demandem elevação. Ou seja, aquilo que nós achamos que nós não estamos no nível para fazer, a gente se assusta e retrai. Quase todos. A pessoa começa no centro, fala assim, faz a prece hoje. Não. Mas você não sabe fazer prece? Sei, mas eu faço sozinho. Assim, no meio dos outros eu não faço.
tudo a gente acha uma desculpa para dar um passo atrás. Tudo. Né? É assim, não é, Patrícia? Faz a abertura, Patrícia. Ai, não estou com vontade. Ai, não, é sempre assim. Né? Então, declaramos incapacidade de quaisquer realizações de natureza espiritual que demandem elevação e articulamos resposta negativa às requisições de serviço. Fugimos da raiva. Né? Demoramos indefinidamente, palavra do Emmanuel, em ponto morto. Ponto morto, quem dirige sabe, né? O cara está desengatado, né? Não vai para frente nem para trás. Ponto morto, estacionou, não quer saber de fazer nada. Então não deve ser assim. Tá? Aí Emmanuel vai continuar. Importante para nós reconhecer que Jesus, a quem a gente diz que segue, né? Que a gente proclama obedecer, nós somos cristãos, obedecemos ou seguimos a Jesus, né? Jesus não pensava de modo semelhante. Ele não pensava assim de nós. Nós pensamos, mas ele não pensava. Né? Então ele nos disse: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Conhecereis a verdade vos fará livre, vos libertará. Identificareis a árvore pelo fruto. Buscai e achareis. Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Se alguém vos fere numa face, oferecei também a outra. Acumulais tesouros nos céus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Meditemos nas afirmações do Cristo a nosso respeito. Bom, então vamos meditar. Né? O objetivo é agora vamos meditar nas afirmações de Jesus a nosso respeito. Porque ele falou isso para nós. Não é porque ele falou há 2000 anos que, eu não estava lá, não escutei, não era para mim não. Né? É para nós. Né? Somos seguidores de Jesus, somos cristãos. Então, né? Meditemos então nessas afirmativas a nosso respeito. Hein? Então vamos lá. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Bom, brilhe a vossa luz diante das pessoas, dos homens. Normalmente a gente pensa, brilhe a nossa luz é brilhar o nosso intelecto, a nossa capacidade de convencimento, de impressionar as pessoas. Verdade, é isso mesmo. Né? É importante a gente se instruir, a gente se educar, né? A gente se buscar cultura. Conhecimento é cultura e é importante. Então, brilhe a vossa luz diante dos homens. Então Jesus está encorajando todos nós a estudarmos, a buscarmos o conhecimento que engrandece, que liberta, que faz com que a nossa mente evolua, né, cresça em conhecimentos gerais, religiosos também, científicos, todos os conhecimentos. Mas aí ele tem uma vírgula, né? Para que eles vejam as vossas boas obras. Então, peraí. Então, quando Jesus nos incentiva a buscar conhecimento, a fazer brilhar a nossa luz, é para que a gente transforme esse conhecimento em obras do bem. A gente multiplique esses conhecimentos em benefício de pessoas, no meio em que a gente vive, né? Para que as pessoas vendo essas boas obras, não é para que eles te batam nas costas e parabéns, você é bom mesmo, hein? Glorifiquem a Deus. Por quê? Porque você está buscando, através do conhecimento, de fazer brilhar a tua luz, você está buscando se aproximar de Deus. Porque você está transformando o seu conhecimento em obras do bem. Então isso é muito interessante. Tá? Porque, então,
existe sim, nessas palavras, um incentivo para que a gente estude, para que a gente adquira bastante cultura, mas para que a gente transforme essa cultura em benefício dos outros. Tá? Não para ficar acumulada e para que a gente se envaideça com ela. Muito cuidado com a vaidade. Ela nos destrói facilmente. Eu tenho aqui agora, eu vou falar um monte de coisa que eu fui tirando aqui para lembrar de falar, porque senão, né, era muito... Então, não só educar a inteligência, né? Não só, mas também transformar essa nossa inteligência em obras, né? Emmanuel fala para a gente tomar cuidado com o nosso intelectualismo artificioso. Ele usa essa palavra, intelectualismo, ou seja, falar bonito, convencer todo mundo, artificioso, ou seja, que não produz nada, que não produz frutos. Muito cuidado com isso. E como a gente vai fazer para realizar com o nosso conhecimento as boas obras no bem que Deus espera que a gente faça? Trabalhando, servindo, colocando-se sempre à disposição do serviço em benefício do ambiente, do meio em que você vive, tá bom? E isso é bacana porque a gente, muitas vezes, não é meu caso, mas todo mundo passa por dificuldades, né? No meu caso não, né, Patrícia? Eu nunca passo dificuldades, para mim é tudo fácil, né? Mas muitas vezes a gente está passando por dificuldades, você passa uma semana inteira trancado dentro de casa, pensando em como resolver, você não resolve. Você sai e vai trabalhar, se for para ajudar alguém, se ajuda, e nessa troca de energias com os outros, parece que aparecem as respostas, surgem as respostas que você não conseguiria encontrar se ficasse parado. É Deus agindo, né? A gente não sabe como Deus age, mas Ele não para de agir. Então, é no trabalho que a gente encontra muitas vezes as respostas às nossas dúvidas, que não tem nada a ver com aquela coisa que você está fazendo, mas aparece, do nada. Cai um garfo no chão, você vai pegar, nossa, agora eu pensei, é isso. Da onde veio essa ideia? Veio de alguém que está contente com a sua atitude e te inspirou para que você encontrasse soluções. Então, ajudando os outros, a gente é ajudado. Uma outra que ele falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. E aí, é interessante a gente pensar nisso. Conhecer a verdade é buscar esse conhecimento, ou seja, é estar estudando, né? É preciso que olha, gente, nada acontece por osmose. Vou ficar sentado aqui e as coisas vão passar na minha vida e eu vou aprender. Não. Se você não se debruçar, não estudar, não perguntar, não interagir com outras pessoas para ter o conhecimento delas também, que vai iluminar o seu conhecimento, né, vai te ajudar. Se você não fizer isso, você não sai do lugar, né? Então é preciso buscar. Então conhecereis a verdade através do estudo, do trabalho, né? E essa verdade nos vai tornar livres. Livres do quê? Livres da nossa própria ignorância, livres do domínio dos outros, porque muita gente, não é o nosso caso aqui, mas a gente conhece muitas pessoas que, por temor, por exemplo, se você fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer aquilo, Deus castiga. Quantas pessoas não agem, ficam imóveis, né, imobilizadas totalmente, com medo de errar, porque não conhecem a verdade. É melhor errar 10 vezes do que não tentar nenhuma. Só vai aprender quem tenta, se esforça e erra, né? Porque nós somos imperfeitos, então a gente vai errar muito, com certeza. Mas depois você faz 10 tentativas, ou na 11ª, muito provavelmente você vai acertar, porque já sabe 10 coisas que não dão certo. Talvez você não saiba ainda a que acerta, mas a que não dá certo você já sabe. Então, as probabilidades de você conseguir acertar estão aumentando, né? Então, buscar a verdade é isso. Agora vamos pensar uma coisa. Jesus trouxe a verdade e ele sofreu imensa ironia, né?
basicamente, só lembrar da crucificação de Jesus, o quanto ele foi ironizado, né? Deram um grade de cana para ele, enfiaram uma coroa de espinhos, falaram que ele era o rei dos judeus. A cana era o cetro, né? Então, ironizaram Jesus, falaram, desce dessa cruz, se você é o filho de Deus, desce da cruz, se salva, se você não é capaz nem de se salvar. Então, Jesus recebeu muita ironia. Então, se ele recebeu, quando você vem a uma casa espírita, ou vai à igreja, ou vai ao templo, muita gente te ironiza. Virou beato, quer virar santo, né? É natural que você receba essa ironia. Mas, se você quer realmente conhecer a verdade, é preciso que você se submeta ao destempero, vamos dizer assim, dos outros. Aqueles que não acreditam, aqueles de quem você era companheiro ontem, e quando você se distancia, eles te ironizam. É preciso que seja assim. Agora, o que seria a verdade? A verdade, aqui na Terra, ninguém sabe. O único que veio aqui e conhecia a verdade totalmente era Jesus. Então, a verdade ainda é uma aquisição relativa. Nós vamos estudando, a gente vai convivendo. Você quer ver um exemplo bom? Antes de vir a uma reunião mediúnica, eu tinha dúvidas sobre a continuidade da vida. Quando eu participo de uma reunião mediúnica e vejo os espíritos falando através ou de mim ou de outros médiuns, né? Eu poderia até duvidar, mas será que ele não está fingindo, não está mistificando? Mas aí fala umas coisas assim, nossa, mas esse cara não tem esse conhecimento e ele está falando isso. Então, você começa a perceber que os espíritos eles estão vivos, os mortos estão vivos, né? E estão aí se comunicando, pensando, aprontando às vezes, fazendo coisas boas, tem tudo, né? E isso que é interessante. Essa verdade, por exemplo, muitos dogmas das religiões são verdades que estão estagnadas. Isso pode, se não pode, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é um vingador, Deus é justo, mas é muito bravo. Tem verdades por aí, mas são verdades. Então são verdades que estão estagnadas, né? Verdade dos políticos, a verdade que é conveniente para eles, não é assim? Os políticos falam algumas verdades, mas aquelas que não são convenientes, eles escondem. A própria ciência, a ciência fala assim, livro dos espíritos, tudo evolui na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que seria o anjo mais puro. Aí, isso foi em 1857. Hoje nós sabemos que o átomo já não é a menor partícula. Existem subdivisões do átomo. Mas naquela época era a menor partícula. Então veja como a verdade, ela é relativa em cada época da nossa existência, da humanidade. Então, verdade absoluta na Terra só Jesus conhecia. O Emmanuel tem uma frase bonita. Ele fala assim, eu vou ler para vocês. Penetrar a verdade é compreender as obrigações que nos competem. Está vendo? Quem conhece a verdade percebe que tem obrigações. Discernir a verdade é renovar o próprio entendimento e converter a existência, a nossa existência, num campo de responsabilidade para com o melhor. Então, quanto mais você entende, quanto mais você conhece, mais você percebe a sua parte na grande obra da criação, das suas responsabilidades. Só existe verdadeira liberdade, essa frase é linda, gente. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Parece contraditório, não é? Só existe liberdade de verdade quando você cumpre o dever que te compete. Quer ver uma coisa? Jesus veio ao mundo com uma missão, com um dever.
espalhar a boa nova, o evangelho pelo mundo, né? Chegou uma hora que ele viu que nós estávamos fazendo um monte de bobagem, íamos prendê-lo e íamos matá-lo. Ele falou: pai, será que eu preciso mesmo beber desse cálice, ou seja, passar por isso? Mas seja feita a tua vontade e não a minha. Ou seja, cumpriu fielmente o seu dever. Isso é ser livre. Ser livre é quando você faz aquilo que você sabe que deve fazer. Não quando você faz é obrigado, né? Mas quando você faz, não quando você deixa de fazer, né? Então, conhecer a verdade é perceber o sentido da vida. E conhecer o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Então, isso é conhecer a verdade. E é preciso que a gente esteja atento. Porque muita gente conhece por aqui, né? Então ele tem o conhecimento, o raciocínio, certo? Ele se convence de que aquilo está certo, mas ele não se converte àquilo. Por exemplo, sempre dando exemplo, hein? Eu sei, e aqui eu espero que todo mundo saiba, que a morte não existe. A morte é uma passagem de um estágio para o outro. Isso eu estou convencido que é verdadeiro. Então, aqui está tudo certo. E aqui? E aqui? Se eu perco alguém da minha família bem próximo, ou se eu começo a me aproximar, dar um ciricutico aí, eu vou para o hospital, eu estou preparado para passar para o outro plano da vida? Então, se converter é diferente do que se convencer, né? Se convencer é pelo raciocínio. Agora, se converter, viver daquela maneira que é para ser vivido, isso exige conversão, existe uma aceitação e uma vivência daquilo que você já acredita. Então, é perigoso a gente se convencer, né? Mas se a gente não se converte pelo coração, pelo sentimento, a gente não sai do lugar. Então, eu tenho certeza que vocês acreditam que a vida continua depois da morte. Mas está todo mundo aqui preparado para morrer? Né? A pergunta que não quer calar. E ó, o neguinho vai do lado, assim. E você tá? Eu não estou. Né? É assim. É assim. Então, agora, existe dúvida de que alguém aqui vai ficar para semente? Não vai. Vai morrer todo mundo. Então, nós precisamos estar atentos para isso. Tá bom? E uma coisa que eu lembrei, né? Que eu sempre escuto isso. E o Dr. Bezerra sempre fala isso. Jesus não violenta consciências. Então, ninguém aqui está obrigado a fazer nada que não queira fazer. Nada. Se não fizer hoje, a vida, de alguma forma, vai te empurrar para fazer amanhã. Mas ninguém é obrigado a fazer aquilo que não quer. Isso é bacana, porque Jesus, há 2000 anos, veio aqui, falou para nós da verdade, mas não obrigou ninguém a falar: ó, tem que me seguir agora. Ele só disse: aquele que quiser me seguir, né, esqueça-se um pouco de si, negue-se a si mesmo, né, tome a sua cruz, ou seja, arque com as consequências do que já fez, né, sofra as consequências e comece a fazer o que eu faço. Esse é quem quer seguir Jesus, né? Então, mas ele fez uma proposta. Quer? Tem. Mas não obrigou ninguém, não incendiou o outro lado de trás, ó, só para mim. Para cá, para lá você não pode ir. Não, ele deixou a gente livre. Então, Jesus não violenta a consciência. Então, se você quiser conhecer, você pode começar agora. Mas se você não quiser, não tem problema. Continua. A vida, de alguma forma, vai fazer, através, normalmente, da dor, fazer com que você vá em direção ao seu destino. Não é uma obrigação, é o seu destino. Ser puro, ser feliz, é o seu destino. A gente acha que ser feliz, às vezes, é ter o carro do ano, é estar
tua conta do banco recheada. Isso é bom aqui, mas isso não é felicidade. Felicidade é diferente, tá bom? Então, vamos lá para outra aqui, ó. Identificareis a árvore pelo fruto. Muito bem. Isso é falar mais ou menos assim, ó. Não caia na conversa de quem fala muito. É importante falar de Jesus. Ó, se eu não estivesse aqui falando, não tinha ninguém para falar. Então, escuta o que eu estou falando. Mas não se convença de que eu sou a pessoa que faz o que eu estou falando. Não se convença disso. Não pelo que eu falo, mas pela minha vida, pelas minhas obras. É isso. É o fruto. O fruto são as nossas obras. O que eu fiz, o que a árvore faz da seiva, da água que é jogada, do adubo que passa, que faz florescer e dá o fruto. O que a árvore faz? Né? Ela dá frutos bons se ela for uma boa árvore, não dá frutos bons se for uma árvore ruim. Foi isso que Jesus falou lá da figueira estéril, né? Que caía tudo as folhas. Então veja, a árvore, se você não fala assim, essa árvore ela é bonita, mas é boa. Boa é aquela árvore que dá fruto. Então, você está dando fruto, o João está dando fruto, se ele estiver dando fruto, você pode acreditar no que ele está falando. Mas só no que ele fala, né, a gente vai ter que conhecer a árvore pelo fruto. Tá bom? Então, ó, uma outra frase do Emmanuel aqui, ó. O verbo, a atitude, o tempo, a inteligência e a convicção representarão expressivos valores em nossa romagem, né, na Terra. Mas apenas quando com eles, formamos o fruto do bem. Ou seja, tudo que eu falar, se vocês me pegarem fazendo tudo ao contrário, ou só metade, tá dando fruto, mas tá meio azedo ainda, sabe assim? Agora, quando vocês virem as minhas obras, aí vocês podem falar de mim. O que eu falo, se é bonito, se é feio, não muda nada. Uma outra. Buscai e acharei. Isso aqui, gente, é bacana. Buscai. Jesus, a todo instante, está falando para nós. De graça não vem nada. Moçada, acorda. Hello, é assim que eles falam? Hello, acordou. Por quê? Porque tem que buscar. Se você quer encontrar alguma coisa, você tem que ir atrás. Se você quer passar no concurso, você tem que estudar. Porque senão não tem jeito. Então, é o mérito. Deus analisa a gente não pelo que nós estamos desejando, mas pelo que nós estamos fazendo. Olha, eu gostaria de fazer milagre aqui. Alguém está com dor de cabeça, eu ergui a mão assim, passava dor de cabeça. Eu gostaria. Tem gente que faz. Não está encarnado, mas tem gente que faz. Certo? Agora, por que ele faz e eu não faço? Porque ele já teve muito trabalho, ele conheceu muito, ele trabalhou muito, ele adquiriu conhecimento, virtudes, né? Amparo do alto, então ele está já curando o que tem que fazer. Só erguer a mão e curar dor de cabeça, por exemplo. Né? Mas não vem porque eu desejo. Nós precisamos buscar. Então, nada que a gente vai conseguir, tipo assim, ó, equilíbrio, me ajuda a não ficar nervoso. Não adianta, se você é uma pessoa insegura, você vai viver nervoso. Com medo, não vai dar certo. Não vai dar, eu não consigo. Por quê? Porque você não trabalhou isso em você. Não vai ser tomando passe no centro espírita ou rezando o terço lá na igreja católica que isso vai mudar. Não é isso. É preciso buscar, conhecer, estudar, praticar, doar-se em benefício dos outros, e aí você começa a perceber que você tem condições, você vai adquirindo confiança, segurança. Tudo vem pelo trabalho, nada vem de graça, nada vem de graça. Então, a gente não vai adquirir equilíbrio e entendimento, abnegação e fé unicamente desejando essas aquisições. Não vai ser. É muito bonito querer. Eu queria ser o máximo, mas eu não sou. Né? Eu só vou conseguir ser aquilo que eu fiz por merecer.
onde eu trabalhei, onde eu me esforcei, né? Então a gente precisa se empenhar para conquistar virtudes. E uma coisa bacana é você observar a natureza. Os espíritos usam muitas lições usando a natureza. Vou dar um exemplo, né? Você vai lá no Pantanal, lá, pega fogo, tá tudo. Passa um tempo de chuva lá, tem uma temporada boa, ninguém está queimando, botando fogo em nada, as árvores começam a se recuperar. Você serra um tronco de árvore, às vezes assim, de repente começa a brotar lá e vai. A natureza é isso. A natureza ela é perseverante. Ela não desiste. Por quê? Porque ela foi criada para fazer aquilo. Né? A árvore foi criada para dar frutos. Então ela vai trabalhar e vai por conta própria. Então a natureza é um belo exemplo para nós, tá bom? Outro aqui. Amai os vossos inimigos. Tem hora que nós não conseguimos amar nem os familiares, né? Mas Jesus falou que nós conseguimos amar os inimigos também. Por quê? Porque a gente gosta de quem gosta da gente, natural. A gente gosta de quem, mesmo que não goste muito da gente, mas que nós nos achamos responsáveis por ele. Pergunta isso para pai e mãe, todos vão falar, meu filho não dá, mas eu gosto dele. Né? Pai e mãe não faz assim, não vou gostar muito de você porque você não me obedece. Não tem isso. Eu acho que quanto mais obedece, mais o pai e a mãe gostam, porque aí tem que ir atrás. Tem que, aí, né, vai desenvolvendo, né? Então, gente, amar o inimigo é quando você começa a compreender que aquela pessoa que hoje é o teu inimigo, porque, eu nunca vi ninguém, passou lá uma pessoa que eu nunca vi, ele é meu inimigo? Não tem como, né? Ele nem me conhece, também não conheço ele. Agora, quem é o meu inimigo? É aquele que eu devo ter feito alguma coisa de mal para ele. Mas não conheço, morava em São Paulo. Mas você teve outras vidas, outras encarnações. Então, muito provavelmente no passado, você criou embaraços para ele. Você traiu, você roubou, você enganou, você fez qualquer coisa. Então, os seus inimigos de hoje podem estar encarnados. Se forem encarnados, você pode ter feito alguma coisa agora, natural. Mas aqueles que você parece que não fez nada, mas você cruza com a pessoa, não fui com a cara dela, ela também não fui com a sua. Né? Por que isso? Tem gente que você vê e você simpatiza na hora. Nossa, parece que eu tenho mais afinidade com ele depois de 2 semanas de convivência do que com meu irmão, com minha irmã, com meu pai, com minha mãe. Tem. Porque devem ser espíritos afins. Mas tem aqueles também que não dá nem para passar perto que dá choque. Não tem? Esses são os nossos inimigos do passado. A quem a vida está aproximando a gente. Para quê? Para que a gente se reunindo, desate os nós, quebre as pontas, né, os espinhos. Então, o nosso inimigo de hoje é alguém que foi o nosso amigo. Porque você só desagrada quem confiava em você. Você só trai quem confiou em você. Você só engana aquele que confiou em você. Ou seja, no seu amigo. Então, o seu inimigo de hoje, pode ter certeza, foi alguém muito próximo a você ontem. Né? E uma coisa que todos os espíritos falam, que nós devemos aos inimigos, muito. Devemos aos amigos também, lógico que devemos. Mas, porque o amigo é aquele que te dá uma força quando você precisa, né? Mas se você faz uma coisa errada, ele fala assim, tudo bem, continua, deixa quieto, e vai. Esse é o amigo. Agora, o inimigo é aquele que você pode fazer 10 coisas certas, ele fala assim, mas eu te conheço. Você pisou na bola na primeira vez, esse, tá vendo? Não mudou nada, você é aquele que eu conheci lá atrás. Esse é o inimigo. O inimigo mostra para você as suas imperfeições, que o amigo não mostra. Então, vocês não acham que fazendo isso, ele não acaba sendo para nós alguém útil? Porque o amigo não fala dos nossos defeitos.
Mas o inimigo fala. O inimigo aponta, ele põe o dedo direto na ferida. Você é isso aqui, ó. E você pode ter certeza, viu? Ele tem razão. Ele tem razão. Né? Então, o inimigo, nós devemos muito para ele. Ele foi o nosso amigo de ontem, que nós, de alguma forma, prejudicamos, né? E uma outra coisa em favor do amor aos inimigos, é que aí é você olhando para ele, com a sua consciência de hoje. Será que ele sabe o que ele está fazendo? Será que, o que ele está fazendo, como foi a educação dele? Ele teve as mesmas chances que eu tive? Ele teve as mesmas oportunidades que eu tive? Ele teve a educação que eu já tive? Ele teve o carinho de mãe ou de pai que eu já tive? Então, será que não é um momento de a gente compreender um pouco mais essas pessoas? Perceber que se eles são assim, estão errando hoje, eles têm, às vezes, razão para estar fazendo isso. E se eles não têm, ou mesmo que estejam com a razão, mas estão errando porque estão fazendo algo de mal, como vai ser o amanhã deles? Só por isso dá para a gente ter piedade, ter misericórdia e desenvolver esse amor pelo nosso inimigo. Então, o que nós precisamos não é endossar o comportamento equivocado das pessoas. Não é isso, o nosso inimigo. Mas é ter para com ele um pensamento de piedade pelo que ele já sofreu, pelo que ele vai sofrer com as atitudes que ele está tendo. Isso vai ajudar bastante a gente, né, a suportar essa dificuldade. Né? Então, a gente aceitar que eles são sem ser conivente com o erro que eles estão cometendo. Isso é importante. Né? E, vamos ser sinceros, os nossos inimigos são os nossos melhores professores, né? Porque eles não fingem, né? Aqui está errado, ali está errado. Você varreu, como é que é, Marcelo? Troca a torneira. Demorou, não? Não é assim? Você faz, a hora que você faz certo, assim, fez, mas pelo amor de Deus, hein? Faz tempo que era bater feito, hein? Nunca tá bom. Esse é o inimigo. Esse é o inimigo que ele vê só o pontinho de poeira na mesa branca limpinha. Aí ele vê. Tá bom? Orai pelos que vos perseguem e caluniam. São os nossos inimigos. Quem nos persegue, quem nos calunia são os nossos inimigos. Precisamos ter compaixão por eles. Precisamos orar por eles, sim. Sabe por quê, gente? Porque nós também precisamos da oração das pessoas. Sabe? Quantas vezes a gente fala assim, vamos fazer uma reunião, junta e vibra por mim, que eu vou fazer uma cirurgia. Vou fazer uma cirurgia para que o médico seja inspirado, seja amparado pela espiritualidade. Então, nós precisamos da oração dos outros. Né? Então, precisamos dos amigos que orem por nós. Imagina os inimigos que quase não têm amigos. Nós precisamos da oração, eles precisam da nossa oração para que eles possam seguir em frente, sem cair, sem fracassar. Então, eu vou usar aqui uma frase também do Emmanuel. Ante nossos perseguidores é preciso caridade, a fim de não se desequilibrem os nossos próprios pensamentos. Eles precisam de misericórdia e não de condenação. Porque já percebeu uma coisa, uma pessoa fala uma coisa para você, te desagrada, né, o teu inimigo no caso, você que se desequilibra. Mas quem é essa pessoa para falar isso para mim? Eu não merecia isso. Só que aí você cai. Não, ele vai ver, amanhã eu vou dar o troco nele, amanhã eu vou... É isso. Então, ora por eles, para que eles não te desequilibrem, porque senão você cai, e cai feio. Se alguém vos fere numa face, oferecei também a outra. Era mais uma frase do Emmanuel. Né? Pensa numa coisa, oferecer a outra face não é levar um tapa aqui, credo, parou tudo aqui, né? Não funcionou. Aí, ó. O que eu fiz?
Bobagem. Bom, se alguém vos fere, bobagem é acostumado, né? Se alguém vos fere numa face, oferecei também a outra. Mais ou menos assim, ó, não é levar um tapa aqui e falar, não, pode ter que agora também. Vai ficar vermelho dos dois lados. Não, não é isso não. É mudar o rumo da prova. Bateu aqui, vamos mudar. Vamos. Se você for agredido, ore por ele. Se você for ofendido, fale bem dele. A outra face é você mudar o rumo da situação. Isso que é importante a gente ter em mente. Não é apanhar duas vezes, né? Então, mas é mudar o rumo da situação. Não ficar naquela coisa de que, não, bateu em mim, vou dar o troco. Não, esquece isso. Isso era para nós antes de hoje. Antes de hoje podia. Amanhã já não pode mais. Hoje à noite já não pode mais. Então, se você sair daqui agora e for comer uma pizza e ela estiver fria, não taca ela na cara de ninguém, não. Fala assim, não, amanhã vai estar quente. Sabe assim, faz assim, não revida, não revida. Isso é oferecer a outra face, né? É mudar a paisagem. Está tendo uma crítica aqui, vamos falar de outra coisa? Vamos sair desse vucu-vucu que está aqui, essa maledicência, e vamos falar outra coisa? Seria isso, né? Vamos lembrar de uma coisa assim, que todo mundo conhece aqui, a oração de Francisco de Assis. Né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Vejam, ó, sempre mudando. Sai de uma situação negativa e vai para uma positiva. Isso é oferecer a outra face, tá bom? Então, vamos lembrar de uma coisa. Todos nós temos a nossa face menos digna. Todos nós temos. Tá? O homem antigo que está aqui dentro ainda, que não está morto. Né? O homem que é orgulhoso, o homem que é egoísta, que quer prevalecer sobre tudo e sobre todos. Essa face nós temos que conter. Agora, qual é a outra face que nós temos que mostrar para a vida? É a face do amor. É a face de Deus em nós. É essa vontade de a gente ser uma criatura melhor do que éramos ontem. É isso. Jesus não pede milagres, ele pede esforço. A outra, acumular tesouros nos céus. Por quê, gente? Porque aqui, nada que você está vendo, nada que os olhos da carne podem ver, está vivo, né? E se está vivo vai morrer. Estou olhando para todo mundo aqui, vai morrer todo mundo. Essa aqui foi uma árvore, ó, morreu. Tudo aqui estava vivo e morreu. A única coisa que permanece é o espírito imortal. A única coisa que permanece. Então, quais são os nossos tesouros? As nossas virtudes. Aquilo que nós desenvolvemos com o trabalho, com a cultura, com o conhecimento. Isso é o que vai prevalecer. Né? Bondade, cultura, compreensão, simpatia, paz que nós já sentimos do coração quando a gente faz a coisa certa. Esses são os tesouros. Esses são os tesouros. Tem uma frase bonita aqui também. Eu gosto das frases, irmão, né? Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte. Todos nós seremos visitados. E possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes, né, os defeitos, né, que houveres instalado em ti mesmo. Então, na morte, todos somos iguais. E aí, o que fica como bagagem do outro lado? Virtudes que nós adquirimos, ou então os defeitos, que serão um peso, que nos impedirão de nos elevarmos. E por fim, o amai-vos, né, uns aos outros como eu vos amei. É diferente de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
Essa era a lei divina, a lei de Moisés. Amar ao próximo como a ti mesmo, que está certinha. Mas Jesus falou assim, um novo mandamento vos deixo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Mudou o padrão, né? O padrão era, como eu gosto de mim, eu vou gostar da Renata. Mas tem gente que se suicida, que não gosta dele mesmo. Tem gente, um monte de gente, então é complicado. Agora, no padrão de Jesus, que entregou a própria vida para nos ajudar, para nos ensinar, esse é um amor bem diferente. Então, é esse o amor que ele está pedindo para que a gente tenha. Então, o amor de Jesus é o amor que serve. É o amor que não questiona se a Renata merece, se o Fernando merece. É um amor que serve igualmente, independente do merecimento deles. Se doa, faz o que for preciso. Esse é o verdadeiro amor de Jesus. Aí ele vai terminar então a mensagem, né? Nós meditamos sobre o ensinamento. Espero, né? Aí ele vai falar assim, para terminar a mensagem, justo ponderar, então, refletir, né? Que ele, Jesus, de ninguém solicitou o impossível. E se apelou para nós, conclamando-nos a acender a luz da fé viva, né? Brilhe a vossa luz. A procurar a verdade, buscai, né? Buscai e acharei, conhecereis a verdade, ela fará livre, né? Amelhar conquistas da alma, amar o inimigo, orar pelo inimigo, né? Tá? Conservar a consciência tranquila, fazer né? Amar o próximo como você gostaria que você assim, conseguisse ser igual a Jesus, fazer, eu quero amar todo mundo que está aqui da mesma forma, mas num amor que sobressai a tudo. Né? É isso, né? Amarmos fraternalmente. É que podemos então empregar boa vontade e esforço constante. Boa vontade e esforço, não tem moleza. Né? Chega todo mundo cansado já de escutar isso, mas não tem moleza. Né? No próprio burilamento. Não é no do outro, hein? Você tem que fazer isso. Não. Você faz o que você quiser. Jesus não violenta consciências, nós também não devemos violentar. Né? Agora, eu devo me cobrar. O Chico falava isso, né? Eu tenho que ser, assim, parcimonioso com as pessoas, mas comigo eu tenho que ser bastante exigente. Porque eu já sei o que eu preciso ser. Então, esforço constante no próprio burilamento a fim de atendermos. Essa é a mensagem. Então, para que não fique uma coisa muito pesada, eu fiz uma outra mensagenzinha bem curtinha, né? Tá nesse livrinho aí, ó. Também do Emmanuel, né? Chama Agora é o Tempo, o livrinho. Ó o nome do livro, é agora, viu? Não é amanhã não é sábado, é agora, é já. Né? Chama, como nós falamos da confiança de Jesus em nós, chama confiança e amor, né? A mensagem. Então, é simples assim, ó. Tem 4 estrofezinhas. Um dia, o homem cansado de errar, depois de caído no despenhadeiro das próprias faltas, perguntou ao Senhor. Então, aquela pessoa que achava que tinha feito tudo que estava certo, né? Mas estava sofrendo. Ele perguntou, amado mestre, por que não te compadeceste de mim, se te entreguei toda a minha confiança? Mais ou menos assim. Eu vou no centro espírita toda sexta-feira. Por que eu tenho que sofrer? Eu não mereço passar por isso. Eu estou lá toda sexta-feira, ou então eu vou na igreja, eu tomo a comunhão. Eu sou um cristão fervoroso. Por quê? Eu confio tanto no Senhor Jesus. Aí, embora, né, Jesus estivesse muito mestre, né, estivesse muito longe, né, do rapaz, né, ele ouviu a voz do Senhor que lhe respondeu na acústica da consciência. Jesus fala com a gente no nosso íntimo. Ele não fala, você não só fica escutando, você não vai escutar ele falando. Ele fala no nosso íntimo. Então, essa foi a resposta. Ah, bendito companheiro da minha alma, por que não te compadeceste de mim, que te espero com tanto amor?
Ou seja, Jesus, ele fez o que tinha que fazer, agora ele está esperando que a gente se mexa. Ele está esperando que a gente faça a nossa parte. Ele está esperando, olha lá, eu te espero com amor. Ele nos ama e ele faz tudo para a gente. Mas a caminhada compete a cada um de nós. Então que a gente possa refletir nessas palavras. Obrigado a todos.